O Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho, é esse o nome exato do Rio Grande do Sul, está com uma campanha muito importante nas ruas. Quem emprega crianças mata a infância. Está conosco o doutor Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Como vai, doutor? Seja bem-vindo, procurador do Ministério Público do Trabalho. Como vai, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Agradecendo o convite, essa oportunidade para o Ministério Público do Trabalho poder falar sobre esse tema muito importante. Eu dizia há pouco para o doutor que antigamente tinha aquele hábito de se trazer crianças que eram filhos de funcionários empregados da fazenda ou da casa dos avós, dos tios do interior, para trabalhar na cidade, para cuidar de crianças, para fazer trabalhos domésticos. Achei que isso já tivesse acabado, mas o senhor me diz que não. Infelizmente não acabou, e inclusive foi essa a razão de o Ministério Público ter lançado essa campanha que é pioneira no estado do Rio Grande do Sul, porque nós ouvimos falar desde crianças, jovens, adolescentes, que existe essa cultura no Rio Grande do Sul, é muito forte essa cultura. Mas na nossa atuação no Ministério Público, nós começamos a receber algumas denúncias desse tipo de procedimento ainda, de trazer meninas do interior, às vezes até meninos, para trabalhar em pequenos sítios ou chácaras, que não deixa de ser um trabalho doméstico também. Então, sem nenhuma preocupação da educação dessa criança. Sem nenhuma preocupação, ou nas vezes em que há uma preocupação, o próprio trabalho, por ser estafante, por ser extenuante, por impossibilitar em razão do trabalho que faça, de ir à escola ou às vezes até de fazer as atividades complementares, estudar, fazer trabalhos, pesquisar. Às vezes vão na escola, mas o outro turno todo... O nível de repetência de crianças que trabalham, não só no trabalho doméstico, mas em outros tipos de trabalho, ele é muito grande. O índice de evasão escolar também é muito grande. Que lástima. E depois a gente vê o que adultos com uma vida frustrada de não ter conseguido seguir seus ideais, seus sonhos. Pois é, Tânia. Nós dizíamos que isso ainda existe, em função das denúncias, e nós temos uma dificuldade, especialmente no trabalho infantil doméstico, de penetrar nos lares, nas residências, porque é proibido pela Constituição Federal que o fiscal entre na residência. Então, nós dependemos muito de denúncias. Então, eventualmente, recebíamos uma ou outra denúncia e aí nós nos lembramos, poxa, mas isso existe desde que eu sou criança, Então, temos que fazer alguma coisa a nível de conscientização, a nível de educação da população. Por quê? Porque nós não podemos mais imaginar, como imaginávamos antigamente, que o trabalho coloca a criança, na fase de adulto, dentro do mercado de trabalho. Hoje, o trabalho precoce, ele exclui do mercado de trabalho. Porque o trabalho hoje, o nível de exigência, de qualificação é muito maior do que antigamente. Então, antes, você sendo honesto, sabendo ler e escrever, você conseguia um bom emprego. É verdade. Atualmente, não. Hoje, o nível de qualificação, se você tiver um curso superior hoje, você não tem emprego garantido. Você tem que ter especialização, pós-graduação, mestrado, falar línguas, computação. Exatamente. Etc. Inclusive, nós vemos nos jornais notícias de muitas empresas que têm demanda por trabalhadores, mas não conseguem porque não há trabalhadores qualificados o suficiente. Então, a mão de obra que se exige hoje é a mão de obra de um trabalhador que estudou, que se qualificou. Não de um trabalhador que começou a trabalhar desde pequeno, desde criança, sem qualificação alguma, fazendo tarefas e atividades sem... Doutor Ivan, e o senhor lembrou uma coisa assim, que alguns pais dizem assim, meu filho tem que trabalhar desde pequeno para saber qual é a importância do trabalho, para aprender, etc. Sim. Muito importante a pergunta, Tânia, porque nós temos que esclarecer essa diferença. O que é o trabalho proibido, e qual é o trabalho que educa? Porque a educação é um processo complexo que envolve a convivência em família, a escola, e a realização de tarefas, de atividades no âmbito da sua casa. Então, não há problema nenhum em uma mãe pedir para a filha ajudar a lavar a louça, ajudar a cozinhar, um filho ajudar o pai em pequenas tarefas domésticas, organizar o seu quarto, organizar o seu quarto, o seu espaço, cuidar de uma pequena horta para quem vive no meio rural, ou até, eu defendo que, inclusive, quando a família vive de um pequeno empreendimento, um pequeno negócio, desde que a criança tenha garantida a frequência à escola, que ela possa também brincar, que ela possa também
fazer as atividades complementares da escola, ela pode sim passar ali 1 hora dentro daquele estabelecimento, tomando contato com aquilo, porque na verdade aquele é o meio de sobrevivência da família, que quem sabe não será o meio de sobrevivência dela futuramente, claro, né? Então, mas tem que haver bem a diferença, porque pode ser muito tênue, não é, doutor? Eu até digo que não, Tânia, porque assim, quando o trabalho se dá sob forma de exploração, como se o empregado fosse, né? No momento em que você pega uma criança, você coloca para fazer uma atividade, gerando um proveito econômico, um lucro para você, ainda que seja para a família, substituindo uma mão de obra, um empregado, esse trabalho é proibido. Não. Agora, aquele trabalho que educa, que faz a criança ter responsabilidades, esse trabalho é permitido. Doutor, como é que pode se fazer uma denúncia? O procurador do Ministério Público do Trabalho, que nos dá o prazer deste importante alerta, que emprega crianças, mata a infância, campanha desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho. Tem uma foto que é um ursinho com os olhos vendados, cobertos por um esparadrapo. Porque, na verdade, a ideia é de passar uma visão de que o trabalho acaba tirando o futuro, a visão de futuro, né? Eu tenho um telefone 3284-3000. É este mesmo. 3284-3000. Ou tem um site, que é esse que está na tela, prt4mpt.gov.br, ou na sede do Ministério Público do Trabalho, na Ramiro Barcelos 104. Até para pedir uma orientação, para saber, será que isso é uma exploração de uma criança, sim ou não? Você sabe, Tânia, que quando nós começamos a campanha, foi incrível. Inclusive, nossos servidores nos procuraram, olha, estamos recebendo muitas denúncias e estamos quase sem estrutura para receber. Porque realmente foi uma coisa que mexeu com a população, com o cidadão, e é uma coisa que, de certa forma, nos envergonha, né? No século XXI, nós ainda temos que estar debatendo e falando em trabalho infantil, né? Em erradicar esse tipo de... Por incrível que pareça, mas é verdade. Vou repetir o telefone, 3284-3000. Encerramos este programa com este alerta, com esse número de telefone, este contato, para que, por favor, quem emprega crianças mata a infância. Não se esqueça disso. Muito obrigada, doutor Ivan Sérgio Camargo dos Santos, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. Esse programa tem o patrocínio de Zafari Bourbon, economizar e comprar bem, e Panvel Farmácias. Você sempre bem. Amanhã, 6 da tarde, de volta, 6 em ponto. E reprisamos sempre às 10h45 da manhã. Beijão, até amanhã.